fez isso, ó. Peraí, ele fez isso lá, longe de mim, lá na porta, mas era como se ele estivesse fazendo isso no meu ouvido, só eu ouvia. Ele pegou ela agora, as mãos dela tremendo lá em cima, ele pegou ela assim e virou ela assim, ó. Tirou ela do lugar. Eu vi aquela mulher saindo do lugar. Quando ele tirou ela assim, ela saiu com a mão assim, andando no meio do povo, girando assim. Eu estava pregando numa igreja de um pastor amigo, o apóstolo Ramão, muita gente boa, um amigão. Eu não tenho problema nenhum de citar o nome dele, eu sei que ele não vai ficar chateado comigo. Eu estava pregando na igreja dele, e a igreja dele ficava ali na região da Costa e Silva, Sim. bem próximo do shopping ali. E um belo dia eu estou pregando lá num culto de avivamento. E estou pregando no altar, assim, ministrando a palavra. Daqui a pouco eu, olhando para a porta, assim, tinha gente de pé lá na porta, assim, entrou uma pessoa que despertou uma curiosidade em mim muito grande. Eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa? Ela entrou, o rosto dela era um rosto muito lindo. Eu não consigo descrever uma... Mas eu não lembro de ter ido nessa aí. Ai, meu Deus do céu. Quando entrou aquele ser, aquela pessoa, eu olhei, ele se sobressaía em tamanho. Ele era bem maior. Mas não era um vulto, não. Era uma pessoa, trajando uma roupa bem clara. E essa pessoa chegou na porta, assim. Quando eu olhei e identifiquei aquela pessoa, eu continuei pregando, mas eu fitei os meus olhos. Eu fiquei fixo naquela pessoa, olhando. Aquela pessoa não me trouxe medo. Porque quando há uma aparição de coisas de Deus, a pessoa não tem medo. Pelo contrário, ela sente paz. Olha aí. Ela sente paz. Isso é um termômetro. Ah, pastor, eu tive uma visão, eu vi um ser e tal, isso me deu um medo, eu estou todo arrepiado. Então, o que você viu pode ser complicado, né? Porque aquilo que vem da parte de Deus não te dá medo, te traz paz. E eu olhei para aquela aparência daquele ser que entrou ali, e ele entrou e fez assim para mim, ó. Eu lembrei do seu Madruga agora, né? E ele fez isso, ó. Peraí, ele fez isso lá, longe de mim, lá na porta, mas era como se ele estivesse fazendo isso no meu ouvido, só eu ouvia. Só eu. E ele fez para mim, que era para mim não falar nada, não denunciar a chegada dele naquele ambiente. E eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele foi, tinha uma irmã de pé assim, com as mãos assim. Ele chegou naquela irmã, e aí agora começa a ficar impressionante isso. Ele chegou naquela mulher assim, pegou as mãos dela e levantou. Ele pegou aqui nos pulsos dela, aqui assim, ó, e levantou. E eu vi a hora que aquela irmã levantou as mãos. E quando ele levantou as mãos daquela mulher, a mão dela começou a fazer isso. E aí ele olhou para mim e deu um sorriso. E eu continuei pregando assim, meio que em câmera lenta, tipo assim, mano, continua aí, cara, que eu tô ficando impressionado com isso. Ele pegou ela agora, as mãos dela tremendo lá em cima, ele pegou ela assim e virou ela assim, ó. Tirou ela do lugar. Eu vi aquela mulher saindo do lugar. Quando ele tirou ela assim, ela saiu com a mão assim, andando no meio do povo, girando assim. Eu fiquei olhando, falei assim, nossa, cara, que é isso? Eu fiquei impressionado. Quando aquela mulher começou a fazer isso, houve vamos dizer uma linguagem, um incêndio espiritual dentro daquela igreja, sabe? A glória de Deus se tornou manifesta, um poder muito grande. E aí eu comecei a rir, lá no altar, eu comecei a rir. Todo mundo ficou me olhando assim, falando, esse cara é doido, no meio de uma homilia, o cara começar a rir. Mas eu comecei a rir da grandeza de Deus. Eu vi que era a ação de Deus. Aquilo não era outra coisa senão sobrenatural. Vamos dizer assim, trazida por um anjo que entra ali naquele ambiente. Então hoje eu não dou risada de quem está lá cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, movido pela glória de Deus. Eu acredito que anjos adentram cultos e fazem com que aquele culto seja um culto de adoração tremenda. Olha só.